Glória a Deus. Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria e satisfação que temos de Deus o privilégio de uma expressão indescritível de poder estar nesta noite, neste culto abençoado na nossa sede. Quero externar a minha gratidão ao pastor presidente desta igreja, pastor Alexandre. Deus abençoe, Senhor. Muito obrigado por nos receber. Ao presidente da convenção, pastor Samuel. Muito obrigado, pastor Natanael. Toda a família Rodrigues, que com muito carinho nos abraçou, nos fez crescer. Trazemos abraço dos irmãos em Pernambuco. Os obreiros que falaram conosco hoje pediram para que dessemos esta nota a vocês. Um grande abraço para todos, em nome de Jesus. Aos obreiros que aqui estão, muito obrigado. Ao nosso diácono Jovanci, a irmã Shirley, Valério, Deus abençoe, que nos conduziram até esta casa. Por favor, pegue a Bíblia Sagrada e vamos abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e fazermos menção de dois textos, verso 26 e o verso 27. Verso 26 e 27, para nossa observação, que nos diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Podem sentar. Senhoras e senhores, queridos e queridas, comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, a noite, o culto, a cerimônia, a liturgia é-nos favorável a observação com a cautela do Espírito sobre o texto que para nós se torna as bases, os basilares desta cerimônia. Hoje nós somos sabedores de que duas grandes instituições sacramentais estão registrados na Bíblia, ordenanças feitas pelo Senhor Jesus, e entre elas a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor, ela vai se manifestar na ordenança de Jesus, em um momento especial do chamado Oseder, que quer dizer a ordem, ou a santa, para nós, a Páscoa do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus estava por vivenciar os seus últimos momentos na terra, e entrando ele na cidade de Jerusalém, aproximava-se a Páscoa do Senhor. E a Páscoa aproximada, Jesus chama os seus discípulos, e Lucas vai dizer que o nome dele era Pedro e o outro era João, mandando com que eles entrassem na cidade e encontrassem um homem que carregava o cântaro, e na sequência seguissem o homem, e na casa aonde esse homem entrasse, Jesus mandou dizer: prepare o lugar
para que eu celebre a Páscoa ao Senhor. Era a festa dos pães ázimos, e no primeiro dia daquela festa se comemorava a Páscoa, que para todos os judeus é a principal das 7 ou 8 festas existentes dentro das ordenanças. Das 3 mais importantes: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Esta era aquela que reunia em Jerusalém a multidão que ia adorar ao Senhor. Dentro desta festa, Jesus chega e se reúne no cenáculo com os 12 apóstolos, que com ele andava, seguiam e ali estavam. Nós, ao observarmos a liturgia da Páscoa do primeiro século, vamos perceber que Lucas registra com muita clareza e evidência a existência de 4 cálices, e é por isso que no relato lucano, Lucas, ele vai fazer uma descrição minuciosa, e na sua minuciosidade os detalhes e pormenores não ficam de fora. Por quê? Porque este conto está sendo contado a partir do pressuposto de quem vivenciou esta reunião. Então Lucas está contando, Marcos está contando, Mateus está contando as histórias, escutem, as histórias que eles ouviram dos primeiros pais dos apóstolos. E como Lucas, ele não tem uma direção para a etnia, ele não é como o Mateus, que escreve para os judeus, ele está fazendo um tratado minucioso. Então ele não vai perder um detalhe, nem cronológico e nem importante. Por isso que ele vai dizer que lá na sua ceia, Jesus toma o cálice primeiro, e depois pega o pão, e depois pega o cálice. Por quê? Porque haviam 4 cálices que eles bebiam durante o seder, durante a ordem. Escutem, mas como no meio da celebração da Páscoa, em que eles estão comendo, Judas, um dos 12, estava presente na reunião, e naquele momento em que eles estão celebrando a Páscoa ao Senhor, chega o momento em que Jesus olha para Judas. É exatamente na hora em que Judas coloca a mão no prato, pois quando comiam o pão chamado matzá, de matzot, o pão sem fermento, aquela bolacha, eles melavam em um prato chamado maror ou charochet. Neste prato haviam ervas amargas amassadas no vinagre, para que lhes fizessem lembrar da amargura do Egito. Enquanto ele colocava e passava no prato, exatamente no momento em que Jesus vai dizer: aquele que mete a mão no prato comigo, porque Jesus começou a revelar dentro daquela reunião que havia alguém que seria o traidor. Naquele momento, Judas sabe que é com ele, e Judas entendeu, pois estava escrito. Jesus olha para Judas e vai dizer: o que vais fazer, faze-o depressa, faça agora. Então Judas se levanta e sai da reunião. É quando o capítulo de número 13 do Evangelho de João, por quê, pastor? Porque Mateus, Marcos e Lucas vai contar a ceia em uma visão
panorâmica pelo lado de fora, e João vai relatar a ceia pelo lado de dentro. João capítulo 13, João vai dizer: eu estava lá quando ele começou a dizer que nos amava e que o seu amor permaneceria até o fim. Eu estava lá quando ele termina de comer, se levanta, pega a toalha, pega a bacia, vai para o chão e começa a lavar os pés de todos nós. Até os pés de Judas foi lavado também. Mas teve uma hora que Judas se levanta e sai da reunião. Por quê, pastor? Porque naquele momento é quando Jesus vai pegar o pão e vai partir o pão. E quando ele vai partir o pão, ele vai dar início a um novo momento. É aonde ele vai instituir a Santa Ceia, a ceia do novo concerto. E na ceia do novo concerto, Judas não está presente. Por quê, pastor? Porque traidor pode até participar da festa, mas ele não entra no lugar da promessa. Ele está lá na festa, mas na hora em que ele sai, é que Jesus vai começar a contar e a revelar os segredos da sua instituição. Olhe para cá, o capítulo 6 do Evangelho de João, ele é por demais glorioso, porque João dos apóstolos, ele é o homem que mais conheceu Jesus na terra. João andou com Jesus, dormiu com Jesus, comeu com Jesus, entrou no barco com Jesus, viu Jesus em cima d'água. João viu Jesus dormindo, João viu Jesus com fome, João viu Jesus sedento, João viu Jesus chorando e orando e dizendo: orem comigo. João contempla Jesus em um momento de dor, em um momento de tristeza e um momento de total vitupério. João não abandona Jesus e vai com Jesus até a cruz, porque em João 19, e somente em João 19, está escrito: e olhando Jesus da cruz, viu João. João estava ao lado de Maria. João segue Jesus até a morte. E sabe o que é glorioso? Quando Jesus ressuscita e ele volta a aparecer, João estava lá. Jesus diz assim a João, lá no mar de Tiberíades, ou de Genazaré, dizendo: eu quero, Pedro, que este aqui fique até que eu volte. Então Jesus vai aparecer quase 60 anos depois a João, em um momento de glória transcendente. E agora Jesus vai levar João até o céu e vai entrar com João em uma dimensão atemporal, manifestando a João as coisas que haveriam de acontecer, manifestando a João a sua glória sempiterna, maravilhosa e magnífica, manifestando a João o que ninguém poderia ver, desde a sua glorificação, a abertura dos selos, a consumação do mundo, a restauração do milênio. Deus vai mostrar a João e João vai ver o Cordeiro. Por isso que quando João volta, ele vai escrever o evangelho teológico, e na teologia de João, João escreve os mistérios da temporalidade da pessoa do Cristo. É por isso que quando João começa, ele não começa igual a Mateus, nem a Marcos e nem a Lucas. Ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na epístola de João capítulo 5 versículo 7, João vai dizer assim: existem três que testificam no céu
céu. O Pai, a palavra e o Espírito. Ou seja, João está revelando que a palavra é atemporal, meu pastor. Por quê? Somente no Evangelho de João encontramos a consciência de eternidade do Verbo. Como assim? Jesus estava ensinando e os fariseus falando com ele, e ele dizendo assim: se vocês amassem a Abraão, vocês me amariam também. E eles revoltados, porque Jesus tinha dito: aquele que guardar a minha palavra não morrerá. Aí disseram: mas Moisés morreu, mas Abraão morreu, e tu dizes que se guardarmos a tua palavra, ele não morrerá? Jesus disse assim: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles disseram: como é que Abraão viu você, se você não tem nem 50 anos? Aí Jesus vai soltar a pérola e vai dizer: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Levante a mão para dar glória. Alabacamanara suriminácia, o lamantoremai. Ainda antes de Abraão, eu sou. Não era eu era, é eu sou. Escute, quando ele ora no capítulo 15 e 17 do Evangelho de João, Jesus vai dizer assim: Pai, dá-me aquela glória, da glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João, notem, ele sempre faz menções de acontecimentos pretéritos dentro do presente. Ele disse assim: Jesus se levantou na festa e disse: quem tem sede, vem a mim, beba. E João responde: porque ele falava do Espírito que ainda não aconteceu, mas nos dias de João já havia acontecido. Por quê? Porque o Evangelho de João é um revelador dos segredos. Por que é que eu disse isso para sintetizar? É porque no capítulo 6 de João, Jesus, ele é o pão. No capítulo 1, ele é o verbo. No 2, é o filho do homem. No 3, ele é o mestre. No 4, é o ganhador de alma. No 5, ele é o médico. No 6, ele é o pão. E ele vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória! Quando ele diz isso, os fariseus vão para a sinagoga em Cafarnaum. Eu vou fechar. Chegam na Cafarnaum, na sinagoga, e ficam falando com ele. Jesus olha e vai dizer assim: os vossos pais no deserto comeram do maná, mas não foi o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. E digo mais a vocês: quem não comer o meu corpo e não beber o meu sangue, não terá parte comigo. Haviam 3 grupos. Haviam a multidão, entre ela os fariseus e os escribas. Haviam os discípulos e havia os apóstolos. Quando Jesus falou: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, quem não comer não tem parte, os fariseus, os escribas olharam e na hora ficaram escandalizados. Os discípulos também temeram e começaram a andar para trás e a voltar. Por quê, pastor? Porque não conheciam o mistério, oh glória, não entenderam o mistério. Por gentileza, não me tomem por obtuso, mas se você puder, eu sou pernambucano, dê um desconto, olhe para esse crente que está do seu lado, dê um sorriso para ele, por favor, e diga assim para ele: enquanto o mistério não for revelado, não saia da presença de quem revela o mistério. Oh glória! Levante a mão para dar glória. Quando Jesus fala de pão e aquele momento de carne e sangue, ninguém entendeu, porque ninguém entendia. Ninguém compreendeu, porque ninguém compreendia. Mas os 12 ficaram ali. Eu não estou entendendo, eu também não estou compreendendo. Parece que eu vejo Pedro olhando para Tiago. Tiago baixou a cabeça. Natanael, que era um valoroso e verdadeiro judeu, maneava dizendo: eu não entendo. Tomé disse: eu não acredito. João disse: fica na
a tua. E um olhou para o outro dizendo: nós não entendemos, mas não voltaremos atrás. Oh glória! Nós não entendemos, mas continuaremos na sua presença. Aí Jesus olhou e disse assim: e vocês aqui, oh glória, não vão voltar também não? Pedro olhou e disse: para onde a gente vai? A gente não sabe, mas vamos contigo. A gente não entende, mas vamos contigo. E ele diz: vem comigo. E eles vão. É por isso que aqui entrou os 12, oh glória, os 12 que não abandonaram, mas que foram. E enquanto Jesus comia, escute, no meio da ceia, saiu Judas o traidor, porque traidor que é traidor, escute isso, o espírito que prescruta o imprescrutável, sonda o insondável e vê o invisível, e vai no profundo da profundidade, dentro da profundeza, ele sabe de todas as coisas. Ele sempre vai tirar o traidor do nosso meio na hora certa. Oh glória! Naquela hora Jesus pega o pão, abençoa o pão, rasga o pão e disse assim: tomai e comei. Aqui começa a revelação de João. Não é o meu corpo de carne, é o maná que desceu. Coma o maná, tome o pão, coma o pão. Este é o meu corpo. Quando ele rasga o corpo, o sangue sai, oh glória. Ele pega o cálice e diz assim: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tomai e bebei dele todos. Escute, tendo dado graças, ele agradece pelo sangue. Eu termino esta palavra aplicando para você esta verdade divina. O judeu, Jesus aprendeu numa escola farisaica. Todo mestre rabínico entende que existem 4 níveis de interpretação, chamada de pardes. Entendimento este que vem de Pesach, Remes, Drash, Sod. Jesus faz uma aplicação tipológica chamada metáfora e não símile. Ele vai dizer assim: o meu corpo é o pão e meu sangue é o vinho. É ele mesmo quem diz: o vinho é o meu sangue. E ele não dá graças pelo pão, ele dá graças pelo vinho. Eu fui observar e entendi. Ele está dizendo: eu dou graças pelo sangue, agradecido pelo sangue, eu exalto pelo sangue. Por quê, pastor? Porque é o sangue da nova aliança que nos aproxima. Efésios 2:13. Porque antes estávamos afastados, mas hoje pelo sangue nós fomos aproximados por ele. Da palavra grega eucaristos, que quer dizer agradecido. O Espírito de Deus me permite esta palavra nesta noite, intitulada agradecidos pelo sangue. Observe, quando falamos de gratidão, falamos no sentimento que nos aproxima, porque a ingratidão é o sentimento que nos afasta. Observe, capítulo 17, 10 leprosos, Jesus viram de longe, Jesus gritou e olhou para eles. Eles olharam e disseram: cura a gente, Jesus. E Jesus de longe disse assim: vai ao sacerdote e pode mostrar lá. Eles foram crendo, e quando começaram a procurar a ferida, o milagre já havia acontecido. Jesus curou. Eles saíram pulando, festejando, agradecido pelo milagre. Mas teve um que voltou, oh glória, e ele volta para perto. Ele chega tão perto que ele se joga no chão e adora. Aí Jesus pergunta: olha só quem voltou, olha só quem se aproximou, olha só quem chegou aqui, cadê os outros 9? A ingratidão leva a gente para longe, mas o agradecimento faz a gente voltar para agradecer, oh glória. O que é Santa Ceia?
ceia, pastor, é uma reunião de crente agradecido. Deixa eu ver se tem crente aqui agradecido. Levante a mão, por gentileza. Abra a boca e dê um glória a Deus. Agradecidos por quê? Pelo sangue. Por quê? Porque estamos aqui por 3 razões. Primeiro, estamos aqui, o nosso irmão já leu, estamos aqui porque o sangue nos comprou. Oh glória! O Espírito revela a Paulo, a João e a Pedro. Ele disse a Paulo: fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus em vosso corpo. Revela a João, e João vai receber o segredo completo, porque João vai entender que nós fomos comprados lá em Apocalipse, quando ele entra no céu. E quem é que diz a ele? São os anjos cantando: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue comprou para Deus. E depois o apóstolo Pedro recebe do mesmo Espírito a revelação, dizendo com que foi que ele comprou. E Pedro escreve: não foi com prata, nem foi com ouro e nem com coisas perecíveis, mas foi comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Pastor, quando o sangue nos compra, nos torna propriedade. Quando nos tornamos propriedade, nos aproximamos do proprietário. O proprietário chega, coloca a placa, coloca o selo e manda avisar: aqui ninguém entra, aqui ninguém invade, aqui é meu, eu comprei. Se eu comprei, está na minha mão. O sangue nos compra. O sangue nos purifica e o sangue nos protege. Nós não merecíamos ser comprados. Satanás olhou e na hora da compra foi dizer a Deus: compra não, que é mentiroso. Ele disse: eu quero, eu purifico. Compra não, que esse não presta. Ele disse: eu quero, eu restauro. Compra não, que este não merece. Ele disse: eu não vim comprar por merecimento, eu vim comprar para eu usar. Eu vou comprar, eu vou fazer. Quem pode, levante a mão, abra a boca e dê a glória para Jesus.